Olá, um ótimo dia para você e seja bem-vindo a mais um episódio de Café com Torá. Hoje então nós vamos dar sequência a Pirkei Avot, capítulo 1. Nós vamos estudar a segunda parte do versículo de número 13. Lembrando que ontem nós vimos que esse versículo contém uma estrutura de quiasma. As duas frases das pontas trazem a mesma ideia, da mesma maneira as duas frases do meio também trazem a mesma ideia. No episódio de ontem, nós falamos a respeito das frases dos extremos. Hoje, então, nós vamos falar sobre as duas frases do meio. O texto diz assim: quem não aumenta seu conhecimento, o diminui. Quem não estuda, merece a morte. Meu comentário: este é um ensinamento de Hillel muito profundo, muito mais do que parece, pois ele responde a um questionamento que muita gente se faz, que é: como saber se eu estou agradando o Eterno? Como saber se o meu nível de obediência ao Eterno, se o meu nível de observância da Torá, se o meu nível de amorosidade, de fé, de confiança, de ações positivas é do agrado do Eterno? Como saber se eu estou alinhado com os propósitos do Criador? Essa é uma dúvida que pode até mesmo angustiar muita gente. E a resposta está aqui. Quando Hillel diz quem não aumenta seu conhecimento diminui, o que ele está dizendo? Que nós devemos sempre progredir. Nós nunca devemos regredir na nossa jornada, na nossa trajetória. O rabino David Rosenfeld define bem a questão quando ele diz: a Torá coloca mais ênfase na direção geral que um indivíduo está caminhando do que no seu nível atual de realização. Ou seja, a questão não é o que você faz hoje, a questão não é o quanto da Torá você observa, a questão não é você olhar e dizer: eu já faço isso, eu já faço aquilo, eu já faço aquilo outro. Não é isso que define se você está alinhado com o Criador. O que define se você está alinhado com o Criador é olhar para o seu passado e compará-lo com o presente. Se você melhorou, então você está alinhado com o Criador. Se você não melhorou, ou se você piorou, você não está alinhado com o Criador. Estar alinhado com o Criador significa não que a gente atingiu um determinado estágio, mas sim que a nossa jornada é uma jornada de aperfeiçoamento. Duas pessoas podem estar no mesmo ponto na estrada, mas estarem em rotas diferentes, caminharem para lugares diferentes. O que agrada ao Eterno não é o ponto em que você está. O que agrada ao Eterno é que rota você tomou e que rota você está caminhando. Se você estagnou, então o que Hillel diz na realidade é que você diminuiu de conhecimento, é que você regrediu na realidade no seu relacionamento com o Eterno. Por quê? Porque um relacionamento com o Eterno nos leva a progredir. Isso não significa que não seja um relacionamento que tenha lá os seus percalços, os seus tombos, os seus tropeços, mas no geral você tem que olhar para a sua vida e reconhecer um movimento positivo de aperfeiçoamento. Quem não estuda não progride. Por isso Hillel disse: quem não estuda merece a morte. O que é a morte? É o fim de tudo. Você já parou a sua vida, para que continuar? Para que o Eterno te dará uma vida longa se você não tem mais o que fazer, não tem mais o que progredir? Por que você terá o mérito da ressurreição? Por que você terá o mérito da vida no mundo vindouro se você já está contente com o que você realiza aqui e agora? Você não tem uma razão para seguir adiante. Você já reparou que muitas pessoas de idade, quando param de trabalhar, morrem? É muito comum isso acontecer. Justamente esse é um reflexo daquilo que nós estamos falando. Enquanto a pessoa tem um propósito de vida, ela segue vivendo, ela segue numa determinada direção. Isso não quer dizer que as pessoas não possam se aposentar. Aqui nós estamos falando de ter um objetivo de vida, de ter alguma coisa que nos faz levantar de manhã. E isso é verdade também na nossa jornada espiritual. Se você quer herdar
o mundo vindouro, a pergunta que você deve fazer é: você teria algum benefício de herdar o mundo vindouro? Você seria uma pessoa melhor se você tivesse mais tempo para se aprimorar? Você seria uma pessoa que seria capaz de se alinhar cada vez mais com a vontade do Criador se ele te conceder uma nova vida, ou você simplesmente faria mais do mesmo? Essa é a grande questão. Não são dogmas, não é o que você crê, não é se você completou uma cota. Não é assim. Não existe uma cota, isso não é um vestibular que você tem que tirar nota 7 para poder passar. Não, a questão aqui é observar o seu trajeto. Enquanto há o que caminhar, há o que melhorar, certamente que o Eterno será contigo. Se você desiste de melhorar, então não há por que viver. Isso não significa que determinadas lições não levem muito tempo. Por isso eu disse, é preciso olhar para o todo. Às vezes a gente tem um progresso muito rápido logo no início e para de progredir. Às vezes a gente leva anos para dar um passo, mas é aquele passo extremamente importante para o qual a gente vem se preparando. Por isso temos que olhar a nossa trajetória. O Rabino Eliyahu Dessler, ele define de uma maneira muito interessante essa questão da relação do Eterno com o nosso progresso. Ele diz assim: o Eterno constantemente desafia cada indivíduo segundo o seu próprio nível. A providência divina constantemente nos coloca em situações nas quais devemos decidir entre o bem e o mal, entre o bem que somos capazes de atingir e o mal ao qual somos passíveis de sucumbir. Se passamos o teste, nos condicionamos para o bem. Estamos prontos para um teste um pouco mais difícil. Observe, se você pretende progredir, seguir na Torá, o Eterno irá te dar cada vez testes mais importantes, cada vez testes mais difíceis. Mal comparando, é como um aluno de artes marciais. Para que ele possa progredir e obter uma faixa de uma outra cor, ele tem que apresentar uma série de resultados, ele tem que passar por alguns testes. Na hora em que ele obtém aquela faixa, então os testes se tornam mais difíceis. E aí ele tem que progredir mais. É também como os alunos nas escolas. A cada série se aumenta a carga de conhecimento e se espera mais da pessoa. Portanto, entenda que se você progride na Torá, o Eterno também exigirá mais de você. Não é por uma questão de justiça, mas é por uma questão de que você precisará de desafios maiores para continuar progredindo, para continuar se tornando uma pessoa cada vez melhor. E lembre-se, nada na criação é sem utilidade, é sem função. Tudo tem um propósito. Como então termos certeza de que estamos no caminho do mundo vindouro? Se a nossa existência tem um bom propósito. E qual é o propósito? Alinhar-se àquilo que o Eterno deixou para nós, como revelação do seu caráter, da sua vontade e do que ele espera de nós. Um ótimo dia para você e até amanhã, se o Eterno nos permitir.